graça dos céus é doce som, salvando alguém, oh sim, a sua voz me encontrou, sua luz então eu vi, a graça livrou meu coração, tão leve me fez sentir, e quando enfim acreditei, a vida muitos caminhos eu andei, perdido na imensidão, a graça que me trouxe aqui, que vai me dos céus é doce som, salvando alguém assim, a sua voz me encontrou, sua luz então eu vi. Espiritualidade amiga, nós agradecemos a todos que nos permitem e sustentam esse trabalho, que nos dão a coordenação espiritual dessa tarefa. Agradecemos a todos os frequentadores e trabalhadores da Associação Espírita André Luiz, encarnados e desencarnados. Agradecemos a todas as pessoas que aqui estão presentes e a estas também pedimos muita proteção pela espiritualidade amiga, que possamos receber em nosso lar, em nossa casa, todo esse amor, todo esse conforto do Pai, nos abençoando a cada dia. Pedimos que hoje tenhamos um estudo iluminado, abençoado, e que possamos sair daqui mais fortalecidos que chegamos, que possamos ainda reforçar os nossos laços de amizade e estarmos mais fortalecidos também para o trabalho com Jesus. Que possamos abrir os nossos olhos e enxergar toda oportunidade de fazer o bem, de exercitar, de vivenciar o Evangelho em nossas vidas. Que possamos assim dar início à reunião de hoje com essa certeza que este amparo do mais alto sempre está conosco, nunca nos falta. Que assim seja.
Boa noite, meus amigos da Associação Espírita André Luiz. É com muito carinho, com muita alegria que a gente dá início a mais uma reunião de hoje. Mais uma vez estou fazendo gravado, não estou ao vivo hoje, por questões de trabalho eu não pude estar presente no horário da reunião. Mas como a gente não pode deixar de ter, eis-me aqui apresentando, os estudos da noite. Teremos 2 estudos, o primeiro Palavras de Vida Eterna de 10 minutos, o estudo será da Marlene. E o segundo momento será com a nossa amiga Joselma, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, tá bom? Eu agradeço demais o carinho de todos, espero que vocês gostem dos estudos, espero que vocês participem através do chat, espero que vocês deem sugestões e é isso. Eu volto no finalzinho pra gente trazer mais uma música e nos despedir, tá bom? Um grande abraço a todos e até daqui a pouquinho. Boa noite, gente, meus queridos companheiros de evolução. Eu estou aqui hoje para vir fazer mais um estudo sobre o livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, com psicografia do Chico. E nós vamos estudar hoje o capítulo 11, que é Ajudemos Também. Ele se baseia inicialmente numa fala em que Jesus diz assim: dai-lhes voz de comer. Mas eu primeiro vou contextualizar essa fala para que a gente entenda verdadeiramente o que Jesus quis dizer. Jesus tinha saído de um lugar em que ele havia feito muitos milagres e estavam cansados, eles e os discípulos. E aí eles resolveram se afastar num barco para descansarem um pouco. Só que a notícia correu e quando eles chegaram a esse lugar para pegar o barco, já havia muita gente esperando, muita gente. E Jesus sentou-se e continuou ensinando e curando e ajudando as pessoas. Mas chegou num ponto que já era tarde. As pessoas estavam já com fome, os apóstolos também, e Jesus já cansados, e eles queriam, e os discípulos dizem para Jesus: Jesus, vamos mandar esse povo para casa, para a vila, para que lá eles peguem o alimento que eles precisam, a comida, a água, porque nós não temos como alimentar todo esse povo, nós precisamos mandá-los embora. E Jesus diz para eles muito categoricamente assim: dai-lhes voz de comer. E os apóstolos dizem: mas nós não temos como dar comida para todos, nós não temos nem dinheiro nem os alimentos. E Jesus pergunta para eles: quantos pães vocês têm? Quantos peixes? E os apóstolos dão uma revirada e encontram 5 pães e 2 peixes e dizem para Jesus: olha, nós temos só isso aqui. E Jesus disse para eles: fazei com que toda a multidão se acalme, se aquiete, agrupem-nos, agrupem-nos em grupos de 50, de 100 pessoas e mantenham uma ordem e a calma. E então, Jesus pega os pães, vai repartindo, vai partindo pães e peixes. E nesse momento, esses pães são multiplicados, os peixes são multiplicados. E foi possível dar comida, dar pão, peixe e água a todos que estavam ali. E aí, esse é considerado o primeiro milagre da multiplicação. Esse milagre da multiplicação, ele aparece em todos os evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, e em 2 vezes eles aparecem no evangelho de Marcos e de Mateus. Então, nesse, Jesus então sacia a todos com o pão e ainda pede que os discípulos recolham aquilo que tinha sobrado para que nada se perca, para que não haja desperdício. Então, gente, há muita coisa que a gente pode fixar a atenção
nessa passagem, mas hoje nós vamos nos ater à seguinte. Jesus disse aos discípulos: dai-lhes vós de comer. E aí Emmanuel nos traz o seguinte: em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais, os nossos benfeitores, determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. E nós pedimos a ajuda dos benfeitores espirituais para que eles intercedam, ajam e façam. Nós enunciamos rogativas e relacionamentos diversos e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de rua, pedimos ajuda para os doentes de rua, para o parente necessitado, para o obsesso que sofre, mas que não está distante da gente, Para a casa conflagrada do vizinho, conflagrada, incendiada do vizinho. Nós enunciamos rogativas para o companheiro que está preso a um leito e para o amigo em prova inquietante. A gente está sempre pedindo ajuda. A gente não está fazendo errado, não. Podemos pedir. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. Olhem para onde está caminhando o nosso raciocínio, para onde está caminhando esse ensinamento. Não nos cabe esquecer o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna. Os recursos, ainda que reduzidos, de nossa bolsa. O nosso concurso pessoal, a nossa ajuda pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a nossa própria fé. Olhem, gente, a gente pede para a espiritualidade fazer, e eles fazem, operosos, vigilantes, mas e a nossa parte? Nós estamos fazendo? E a nossa parte, mesmo que seja assim, com recursos reduzidos nos nossos bolsos, Nós estamos saindo, às vezes, da nossa zona de conforto para poder ajudar. E ajudar, gente, não é só com bens materiais, vocês estão cansados de saber disso. É ajudar escutando, visitando, acalmando. A escuta é uma caridade maravilhosa. Quantas vezes ficamos impacientes com um vovô, uma vovó ou alguém que conta a mesma história tantas vezes, que é repetitivo. Então, gente, o que vem de proposta para nós é, e nós? Qual é a parte que a gente está fazendo? É muito bonito pedir ajuda para a espiritualidade, mas não podemos nos esquecer dessa caridade que Deus situou na nossa estrada para nós testemunharmos verdadeiramente a nossa fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhes solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor, disse-lhes Jesus: dai-lhes vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Não basta pedir. Antes de tudo, é necessário fazer de nossa parte.
quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno, com aquilo que é realmente a nossa missão, o nosso quinhão de caridade e de testemunho que temos que dar. Então, gente, dai-lhes voz de comer. Que fique para nós esse recado. Vamos fazer a nossa parte. Podemos continuar pedindo ajuda para todos, mas não nos esqueçamos da nossa parte. É isso que a gente tem que trazer, que eu tinha para trazer hoje para vocês. É um lembrete pequeno, curto, mas de muita importância. Que a gente leve isso no coração. Um grande abraço e continuemos o nosso estudo com muita atenção e de coração aberto. Boa noite, meus queridos amigos. Aqui estamos nós mais uma vez. É importante que estejamos juntos, unidos pela prece e pelo estudo. Embora as dificuldades que tenham se instalado em nosso meio a partir da pandemia, que nós tenhamos força, coragem, consciência para prosseguir dentro da nossa simplicidade. E Estela, a nossa companheira querida, aliás, que amanhã está fazendo aniversário. Então, estamos nós no estudo de O Livro dos Espíritos. A questão é a de número 657, que vai tratar do assunto vida contemplativa. É muito importante que a gente estude o Livro dos Espíritos, tentando entender nas entrelinhas o que os Espíritos estão nos alertando. Porque, embora tenha sido escrito há mais de 2 séculos, tudo que está escrito aqui está atualizadíssimo para cada um de nós. Então vamos ler, vamos ouvir e vamos então, a partir daí, tentar entender a mensagem que os Espíritos nos dão através dessa questão. Vejam a pergunta de Kardec. Os homens que se entregam à vida contemplativa têm algum mérito aos olhos de Deus? Já que só pensam nele e não fazem mal a ninguém? Olha que pergunta interessante. Se os homens que se entregam à vida contemplativa, se eles têm algum mérito aos olhos de Deus, já que eles só pensam nele, em Deus, e não fazem mal a ninguém. Então, é como se fosse uma classe de espíritos elevados, que só pensam em Deus e não falam e nem fazem mal a ninguém. Vamos ver a resposta dos espíritos. Não. Pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele. Pois Deus deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. E aí, essa questão tão séria, os Espíritos nos remetem à questão 640.
Então vejam o que nos diz a questão 640 e sua resposta. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? E os espíritos respondem: é como se o houvessem praticado. Aproveitar do mal é participar do mal. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se tira partido do mal, por encontrá-lo realizado, é que o aprova e o teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. Olha que questão interessante. Como nós nos deixamos levar pela aparência. Na medida que a gente observa alguém que vive numa dedicação exclusiva a orar e lembrar de Deus, a gente pode ser levada a considerar, nossa, aquela pessoa é um santo. Porque eu não conseguiria ficar naquela condição, limitado ali, só orando. Então a gente precipitadamente julga que aquela pessoa é um santo. E vem o livro dos Espíritos nos esclarecer. Aquela pessoa está ali, ora e lembra de Deus, não faz mal a ninguém. Mas nós não sabemos se essa pessoa está pensando o tempo todo de forma reta, justa, amorosa. Esta é a grande chave da interpretação deste conteúdo, porque não quer dizer que a pessoa que se recolhe e se coloca na contemplação e que ali está limitada e não faz o mal, não quer dizer que ela já evoluiu o suficiente. Na verdade, nós vamos ver alguém que está evoluindo celeremente quando ela, no meio das provocações da vida, no dia a dia, ela consegue se manter com pensamento reto, com sentimentos bons, com vibração fraterna. Então, esta pessoa está lutando e está ganhando condições de ascender a um patamar mais elevado. Mas pode ser, e não vamos generalizar, pode ser que aqueles que se colocam de forma recolhida estejam com os pensamentos tumultuados. E nesses pensamentos tumultuados, há geração de situações negativas. E nós sabemos que a própria doutrina nos ensina que o pensamento é vida. Então, o que eu penso se materializa em energias para aquela pessoa ou aquele local, para onde direcionei o meu pensamento. E se o pensamento é vida, eu posso direcionar vibrações de amor, de luz, de paz, de crescimento, de felicidade, mas eu posso direcionar também energias inadequadas, energias que desconstroem e que, na verdade, são resultado da minha própria projeção mental. Então, não quer dizer que o fato de eu estar isoladinha, quietinha, que eu esteja produzindo só vida construtiva. Pode ser
que eu esteja desconstruindo até coisas boas com o meu pensamento inadequado. Então, vejam bem então esse primeiro passo, o pensamento. Segundo, o outro ponto, não está fazendo mal. Ora, como aqui mesmo diz, só o fato de não fazer o bem, você já está praticando o mal. Se você tem condições de fazer o bem e não faz, você já está praticando o mal. Agora imagine alguém que recolhido não faz mal a ninguém, porque está limitado. Mas isso não quer dizer que essa pessoa alcançou uma condição evolutiva. Porque ela pode estar recolhida, ela pode estar orando, mas ela pode também estar no seu dia a dia deixando de fazer um bem que está a seu alcance. Por exemplo, de onde ela estiver, ela pode fazer o quê? Orar por outras pessoas. Por que ela vai só orar dirigindo a Deus e não envolve pessoas que estão necessitando ao redor dela? Eu me lembro de uma atitude de Teresa de Calcutá que me chamou muito a atenção. Teresa de Calcutá, na sua atividade incansável e acelerada de praticar o bem, ela, de quando em quando, sempre se lembrava que é obrigação nossa, de amigos que estavam mais distantes, de companheiros que poderiam estar precisando de uma pequena palavra de apoio. E ela então faz uma visita a um grupo de irmãs, de freiras, que viviam em contemplação. Dentro de sua prática, viviam em contemplação. E a atitude da nossa querida Teresa de Calcutá é belíssima, porque ela, sem desrespeitar o princípio da irmandade, porque isso é importante, nós não temos o direito de sugerir, de criticar os princípios dos grupos que se reúnem. Então, sem ferir, ela, humilde e amorosamente, ela pede ajuda. Ela diz para elas: eu tenho corrido muito, eu tenho trabalhado muito, enfrentado situações adversas e eu estou precisando de oração. Como vocês se dedicam à contemplação e às orações, eu estou pedindo a vocês que pelo menos uma vez por dia se reúnam e orem por nosso trabalho. Procurem orar por mim, pelas coisas que eu tenho que fazer, pelas coisas que eu vou enfrentar, e orar por todas as que estão ao meu lado, me ajudando a cumprir o compromisso. Olha que coisa mais linda! A partir daquele dia, ela passou a ser envolvida não uma vez por dia, mas 2 vezes por dia. As freiras oravam em grupo por ela. E não só isso, não só por ela, mas por toda a equipe que se formava em torno dela e por todo o trabalho que ela vinha realizando.
Percebem a grandeza da nossa querida Teresa de Calcutá? Ela, com amor e verdadeiramente necessitando, qual de nós não precisa de oração? Qual de nós que, na linha de frente de um trabalho, não carece das orações, das vibrações boas, daqueles que nos conhecem, que reconhecem a nossa luta e passam a nos envolver em suas orações? Isso é uma bênção. Então, Teresa não usou de um artifício para dar trabalho às nossas irmãs. Ela expressou uma real necessidade. Ela precisava de oração. E a partir daí, nós vamos ver que as pessoas aquelas freiras passaram a orar por ela, e nesse processo de oração, Teresa foi se fortalecendo cada vez mais. Voltando à questão, então, a pessoa está ali recolhida e não faz o mal, mas ela está praticando o mal de não fazer o bem. Se ela, pelos princípios do grupo que ela abraçou, ela não pode sair daquele local, o que ela vai fazer? Ela vai criar em sua mente condições de orar. E ela vai criando, ela vai descobrindo. Vamos orar pelas crianças que vão nascer. Vamos orar pelas crianças que acabaram de nascer. Vamos orar pelos idosos, órfãos de família, que estão sofrendo, quase abandonados. Vamos orar pelos malfeitores, porque eles não sabem o que fazem. Vamos orar por todas as vítimas da pandemia, porque estão sofrendo muito. As que estão desencarnando, as que já desencarnaram, os seus familiares, os governantes, para que os governantes tenham mente sadia para decidirem à luz da fraternidade e do amor. Já pensaram? Em pouquíssimas palavras aqui, quantos nichos aquele que está em vida contemplativa pode buscar pela mente, conduzido pelo coração, e orar, e vibrar, desejar paz. Mais do que isso, neste tempo frio que nós estamos enfrentando, será que para fazer contemplação precisa ficar só numa posição e de mãos postas? Não seria bom utilizar as mãos no trabalho do bem, tecendo peças de tricô e de crochê para as criancinhas necessitadas que estão nascendo e estão desagasalhadas, tecer meias para idosos que precisam e sentem necessidade de agasalhar os pés, tecer cachecóis para proteger as gargantas, ouvidos. Minha gente, quanto trabalho aquele que está em contemplação pode fazer? Quantas bênçãos ele pode gerar? Quanta luz ele pode acender? Então, vejam como agora nós entendemos a resposta dos espíritos com muito mais clareza, porque, afinal de contas, eles não podem incentivar a contemplação,
mas eles respeitam profundamente a decisão e as ações que o livre-arbítrio determinar. Portanto, não está correto ficar lá só orando, só contemplando o Senhor, sem fazer o mal. Isso não significa condição evolutiva superior. O que vai indicar a condição evolutiva superior é aquela pessoa que, por opção ou até por condução, está num ambiente de contemplação e ali ela age. Ali ela age como o vento, com o vento, no convento onde ela estiver. O que o vento faz? O vento distribui alegria. O vento distribui vida. Ele conduz sementes, ele conduz princípios de vida e leva para outros ambientes. O vento refresca. O vento renova porque ele sopra a poeira de algum lugar, deixando à vista alguma plantinha que está brotando. O vento leva as mensagens de amor onde se fazem necessárias. Então, quem está numa vida contemplativa, como eu disse no exemplo, num convento, que ela haja como o vento bom, que ela produza com o vento, para que a vida se renove, a vida se faça cada vez mais presente, que a paz possa ser gerada a partir de suas preces, de suas ações, e que nós todos entendamos a importância de não apenas deixar de fazer o mal, mas preencher a lacuna daquela ação. Eu deixo de fazer o mal, então fica uma lacuna na ação. Que essa lacuna seja preenchida com a prática do bem, com o socorro ao necessitado. E qual seria a prática do bem? Aquela que seu coração te dá. Aquela que uma lembrança de alguém faz com que você sinta alegria, sorria, não é? No momento que estamos atravessando, já caminhando para o nosso fechamento, no momento que estamos atravessando, onde as pessoas estão sofrendo, algumas estão presas dentro de casa. Eu, por exemplo, fiquei 1 ano e uns 2 meses presa em casa. Então, bastava eu ficar em casa, orando e sem fazer o mal a ninguém? Claro que não. Era preciso agir. Era preciso fazer o bem. Eu dei o meu exemplo, mas quantos aí no grupo não fizeram a mesma coisa? Quantos de vocês, aproveitando que estavam recolhidos, não começaram a fazer o bem? Porque o necessitado existe e existirá sempre. E aquele que detém pequeno recurso material ou espiritual para ajudar, ele tem obrigação de se movimentar. Ele precisa olhar para os lados, ver aqueles que estão carecendo de prece, ver aqueles que estão precisando ser envolvidos num trabalho, ver aqueles que estão entrando em processo depressivo, ver aqueles que precisam ler. E, acima de tudo, além de distribuir pequenas ações, vamos, os que estão conscientes, produzir o bem, produzir a paz, telefonar para um, fazer uma mensagem online para outro, incentivar,
motivar, ler uma página para que as pessoas que ainda estão com a síndrome da gaiola, não é? O que é a síndrome da gaiola? É aquela de está acontecendo com um monte de gente. Nós ficamos engaiolados tanto tempo por causa da pandemia que agora nós estamos com medo de sair. Vocês já repararam um pássaro que fica muito tempo numa gaiola? Quando você abre essa gaiola, ele costuma ficar quietinho, encolhido num canto e não sai. Ele fica com medo do desconhecido. E nós percebemos que muitas pessoas estão assim. Elas estão com medo do desconhecido. Medo de encontrar na primeira esquina com o Covid-19. E aí elas estão encolhidas dentro de casa. Nós estamos neste momento em que tudo indica que estamos sendo preparados para sermos liberados aos poucos, que nós estejamos em condições de agir sem medo, mas com respeito ao vírus. Ele tem força, nós vimos que tem. Com respeito a ele, com dignidade cristã, com respeito aos nossos semelhantes e, portanto, continuar com as práticas tão necessárias para dar, pelo menos, uma proteção inicial, ainda que frágil, para aqueles com quem convivemos e também para nos proteger. Não é porque estamos começando a ser liberados que nós vamos começar a sair por aí de uma forma descomprometida com a sociedade. Não podemos. A experiência que todos nós passamos certamente deixou em nós a marca do aprendizado. E se nós ficamos na retaguarda, o Covid, se nos visitou, foi de uma maneira muito ligeira e se foi. E como vamos manifestar nossa gratidão? Sabendo que não é à toa que fomos poupados. Nós fomos poupados por um objetivo útil, de prosseguir a vida, de renovar a fé, ou melhor, ajudar as pessoas a renovarem a sua fé, a sua esperança, de colaborar com o trabalho equilibrado em favor de todos os que necessitam mais do que nós. Nós não fomos poupados para nos divertirmos, para recuperar um ano perdido, entre aspas, porque não foi perdido, mas alguns precipitadamente dizem que perderam um ano. Então, nós fomos poupados para ajudar na renovação da vida, da alegria, da caridade e do amor em toda a extensão do espaço onde nós atuamos. Portanto, vida contemplativa, aqueles que, por motivos variados e definitivos, estão mais recolhidos, alguns por opção e outros por saúde, que os recolhem no leito de uma cama ou numa cadeira de rodas. Eles estão mais limitados, mas não estão impedidos de praticar o bem. Continuemos, prossigamos, porque diante da vida contemplativa nós temos pouco tempo para renovar a contemplação dinâmica, ativa. Vida contemplativa ativa. A palavra ativa já está
dentro da palavra. Contempla de forma ativa. Contemplativa. Hã? Então, vamos contemplar de forma ativa a beleza da vida que nos foi oferecida por Deus. Paz para nós. Muito obrigada. Deus nos abençoe. Boa noite, gente. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Volto aqui para me despedir de vocês. Agradeço demais a sustentação de todos, né, com o bom pensamento, com as boas vibrações aí para o trabalho. Agradeço demais as nossas amigas Joselma e Marlene, que estão aqui, né, que fizeram esse carinhoso estudo para nós, né, trazendo essa tarefa. E convido a todos para a semana que vem estarem conosco novamente, tá bom? Agradeço também a nossa amiga Estelinha, que está nos ajudando na organização, e a Letícia pelas divulgações. Um grande abraço a todos e até a próxima. Como é bom existir. Somos jovens que estamos tentando entender o porquê de existir. De viajantes da nave terrena em que um dia iremos partir. Como é bom querer entender o que somos. Como é bom saber pra onde caminhamos. Somos jovens que estamos tentando entender o porquê de existir. De ser assim, poder amar, cantar, falar e sorrir. Cantar, falar e sorrir. Como é bom olhar desse ângulo a vida. Como é bom saber que o amor nos domina. Existir. La, 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 la. La, 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 la. Como é bom existir.